Meu nome é Isabela Santos. Tenho 22 anos e hoje aprendi que a humilhação tem sabor amargo e textura áspera, como café requentado 3 vezes. Estou sentada no ônibus que me leva de volta para casa, olhando para meus sapatos pretos de couro sintético, os mesmos que provocaram risos desdenhosos há 2 horas atrás, e tentando processar o que aconteceu no evento mais importante da minha carreira até agora. Se você está gostando desta história, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos comentários, me conte. Você já passou por uma situação humilhante que depois se transformou em algo incrível? Vamos descobrir juntos como Isabela vai superar essa. Trabalho como assistente de marketing na empresa de cosméticos Beleza Natural. Uma marca pequena, mas promissora, que luta para se estabelecer no mercado dominado por gigantes multinacionais. Meu salário mal cobre as despesas básicas: aluguel de um quarto em apartamento compartilhado, transporte, alimentação e os cursos noturnos de administração que faço na esperança de um futuro melhor. Luxos como sapatos de marca italiana ou vestidos de grife são sonhos distantes, quase fantasiosos. Mas hoje era diferente. Hoje era o Gala Beneficente da Elite Empresarial, um evento anual onde os mais poderosos do mundo corporativo se reúnem supostamente para arrecadar fundos para a caridade, mas na realidade para exibir riqueza, fazer networking e medir egos. Minha chefe, Carla Mendonça, havia conseguido 2 convites através de um contato e decidiu me levar como sua assistente. Isabela, esta é nossa chance de ouro, disse ela na semana anterior, seus olhos brilhando com ambição. Vamos estar no mesmo ambiente que os CEOs das maiores empresas do país. Se conseguirmos impressionar alguém, fechar uma parceria, nossa empresa pode decolar definitivamente. Passei dias me preparando. Pesquisei sobre cada empresa que estaria presente, memorizei nomes de executivos, estudei tendências de mercado. Quanto ao visual, fiz o que pude com o orçamento que tinha. Um vestido preto simples, mas elegante, comprado em uma liquidação. Maquiagem emprestada da minha colega de apartamento, cabelo arrumado em um salão de bairro, que me fez um preço especial. Os sapatos foram meu maior desafio. Meu único par social tinha quase 3 anos de uso intensivo. O couro sintético estava desgastado, com pequenas rachaduras nas laterais e o salto ligeiramente gasto de um lado. Tentei disfarçar com graxa preta e até mesmo um pouco de esmalte, mas sabia que não enganaria olhares treinados para detectar qualidade, ou a falta dela. O gala acontecia no Hotel Copacabana Palace, um dos mais luxuosos da cidade. Quando chegamos, fiquei momentaneamente paralisada pela opulência do ambiente. O salão principal estava decorado com arranjos florais que provavelmente custavam mais que meu salário mensal. Lustres de cristal que pareciam cascatas de diamantes e mesas cobertas com toalhas de linho que jamais haviam conhecido uma máquina de lavar doméstica. Os convidados eram um desfile de elegância e poder. Homens em smokings impecáveis, relógios que brilhavam discretamente nos pulsos, conversas pontuadas por risos confiantes. Mulheres em vestidos que claramente custavam fortunas, joias que captavam a luz como pequenos sóis, bolsas que reconheci de revistas de moda como sendo de marcas que eu nem sabia pronunciar corretamente. Carla e eu nos posicionamos estrategicamente próximas ao bar, observando, aguardando o momento certo para nos aproximarmos de potenciais parceiros. Foi quando aconteceu. 3 mulheres se aproximaram do bar, todas aparentando entre 40 e 50 anos, irradiando aquela confiança que só o dinheiro antigo proporciona. Reconheci uma delas das revistas de sociedade, Viviane Albuquerque, esposa de um magnata do setor imobiliário, conhecida tanto por sua fortuna quanto por sua língua afiada. "Carla!" exclamou uma delas, abraçando minha chefe com familiaridade fingida. "Que surpresa vê-la aqui!" Era Patrícia Drummond, esposa do dono de uma cadeia de farmácias, com quem Carla havia tentado fechar uma parceria meses atrás, sem sucesso.
O tom dela deixava claro que a surpresa não era necessariamente agradável. Patrícia, querida, respondeu Carla com entusiasmo forçado. Você está deslumbrante. Este é um evento maravilhoso, não é? Sim, sempre é, concordou Patrícia, seus olhos já escaneando o ambiente em busca de companhia mais interessante. E quem é sua acompanhante? A pausa antes de acompanhante foi deliberada, carregada de condescendência. Esta é Isabela Santos, minha assistente de marketing, apresentou Carla. Uma jovem muito talentosa. Estendi a mão educadamente. Prazer em conhecê-las. Foi quando aconteceu. Viviane Albuquerque olhou para baixo, seus olhos se fixando nos meus sapatos. Um sorriso cruel curvou seus lábios botoxados. Que interessante, comentou ela, sua voz gotejando falsa simpatia. Sapatos vintage, querida. As outras duas mulheres seguiram seu olhar e viu o momento exato em que registraram o estado dos meus sapatos. Patrícia cobriu a boca com a mão, tentando disfarçar uma risada. A terceira mulher, que ainda não havia sido apresentada, simplesmente ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Na verdade, continuou Viviane, sua voz agora alta o suficiente para atrair a atenção de outros convidados próximos. Acho admirável como algumas pessoas conseguem fazer render o que têm. Muito criativo, esse efeito desgastado. O sangue subiu ao meu rosto. Senti cada olhar curioso se voltando para nós. Cada sussurro que começava a circular. Carla parecia mortificada, claramente calculando como essa situação poderia afetar suas próprias aspirações sociais. Bem, disse Patrícia, ajustando sua bolsa Hermès no ombro. Imagino que nem todos possam se dar ao luxo de renovar o guarda-roupa a cada estação. Que democrático da organização permitir que todos participem. A palavra todos foi pronunciada como se fosse algo ligeiramente desagradável que ela tivesse encontrado grudado na sola do sapato, ironicamente apropriado considerando as circunstâncias. Viviane riu, um som cristalino e cruel. Oh, Patrícia, você é terrível, mas tem razão. É importante que eventos como este sejam inclusivos. Senti minha garganta se fechar. Queria desaparecer, me dissolver no ar-condicionado perfumado do salão. Mas algo dentro de mim, talvez orgulho, talvez teimosia, me fez manter a postura ereta. Vocês têm razão, disse, minha voz surpreendentemente firme. Nem todos podem se dar ao luxo de trocar de sapatos como trocam de opinião. Alguns de nós precisamos trabalhar para estar aqui. O silêncio que se seguiu foi tenso. Viviane piscou, claramente não esperando uma resposta. Patrícia franziu o senho, como se estivesse tentando decidir se havia sido insultada. Que espirituosa, comentou a terceira mulher finalmente, sua voz gelada. Imagino que seja necessário ter senso de humor quando se tem tão pouco de tudo mais. Foi a gota d'água. Senti lágrimas de raiva e humilhação queimando atrás dos meus olhos. Carla me puxou pelo braço, sussurrando, vamos embora no meu ouvido. Mas antes que pudéssemos nos afastar, uma voz masculina cortou a tensão como uma lâmina afiada. Com licença, senhoras. Todos se viraram. Aproximando-se do nosso grupo estava um homem que reconheci imediatamente das capas de revistas de negócios. Gabriel Almeida Rocha, herdeiro do Império Rocha Industries, uma das maiores corporações do país. Aos 28 anos, ele havia assumido a presidência da empresa após a morte prematura do pai, transformando-a de gigante nacional em player global. Gabriel era exatamente como aparecia nas fotos. Alto, ombros largos, cabelos escuros perfeitamente penteados, olhos verdes que pareciam ver através das pessoas. Mas havia algo nas fotos que não captavam. Uma presença magnética que fazia o ar ao redor dele parecer mais denso, mais carregado. «Gabriel!» exclamou Viviane, sua hostilidade anterior evaporando instantaneamente. «Que maravilha vê-lo! Como está sua mãe?» «Bem, obrigado», respondeu ele educadamente, mas seus olhos não estavam nela. Estavam fixos em mim,
com uma intensidade que me fez sentir simultaneamente exposta e protegida. Não acredito que nos conhecemos, disse ele, estendendo a mão na minha direção. Gabriel Rocha. Isabela Santos, respondi, minha voz saindo mais rouca que o normal. Em vez de apertar minha mão, ele a levou aos lábios, beijando-a suavemente. O gesto foi tão inesperado, tão antiquado e formal, que por um momento o salão inteiro pareceu parar. É um prazer conhecê-la, Isabela Santos, disse ele, seus olhos nunca deixando os meus. Espero que esteja aproveitando a noite. Senti o choque coletivo das 3 mulheres ao nosso lado. Viviane estava boquiaberta. Patrícia parecia ter engolido algo azedo e a terceira mulher simplesmente olhava fixamente, como se estivesse testemunhando algo impossível. Sim, obrigada, consegui responder, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Gabriel sorriu. Não o sorriso educado que havia dado às outras mulheres, mas algo mais caloroso, mais genuíno. Excelente. Se me dão licença, senhoras, gostaria de roubar Isabela por alguns minutos. Há algumas pessoas que gostaria de apresentar a ela. Sem esperar resposta, ele ofereceu seu braço. Ainda em choque, aceitei-o e juntos nos afastamos do grupo atônito. Enquanto caminhávamos pelo salão, senti todos os olhares nos seguindo. Conversas paravam no meio das frases, cabeças se viravam, sussurros começavam e morriam. Gabriel Rocha, o solteiro mais cobiçado do país, estava escoltando uma desconhecida de sapatos gastos, pelo evento mais exclusivo da temporada. Obrigada. Sussurrei quando estávamos longe o suficiente das 3 mulheres. Pelo quê? Perguntou ele, genuinamente curioso. Por aquilo. Por me tirar de lá. Gabriel parou de caminhar e se virou para me encarar. Isabela, posso lhe fazer uma pergunta? Assenti incerta. Por que está me agradecendo por tratar você com a cortesia básica que qualquer pessoa merece? A pergunta me pegou desprevenida. Eu não sei. Porque não é comum, eu acho. Então talvez o problema não seja com você, disse ele suavemente. Talvez seja com um mundo onde cortesia básica se tornou tão rara que parece um favor extraordinário. Suas palavras ressoaram em mim de uma forma que não esperava. Aqui estava um homem que poderia ter qualquer coisa, qualquer pessoa, e ele estava questionando por que eu me sentia grata por ser tratada como um ser humano. Agora, continuou ele sorrindo novamente, que tal conhecermos algumas pessoas que realmente valem a pena conhecer? E Isabela, sim, seus sapatos contam uma história de trabalho duro, determinação, de alguém que não desiste facilmente. Isso é muito mais interessante que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Enquanto Gabriel me conduzia pelo salão, minha mente trabalhava freneticamente, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Seria possível que Gabriel Rocha, um dos homens mais poderosos e desejados do país, realmente estivesse interessado em mim? Ou seria apenas um gesto de caridade, uma demonstração pública de magnanimidade que aumentaria sua reputação de bom moço? Gente, que plot twist incrível! Deixem nos comentários. Vocês acham que Gabriel está sendo sincero ou tem segundas intenções? E não esqueçam de ativar o sininho para não perder o próximo capítulo. Primeiro, disse Gabriel, parando próximo a um grupo de pessoas elegantemente vestidas, quero que conheça minha irmã. Uma mulher loira de aproximadamente 25 anos se separou do grupo, sorrindo calorosamente. Era bonita de uma forma natural, sem a artificialidade que caracterizava muitas das mulheres presentes no evento. Marina Rocha, apresentou-se ela, estendendo a mão. E você deve ser a famosa Isabela que meu irmão não para de mencionar. Olhei para Gabriel, confusa. Mencionar? Mas acabamos de nos conhecer. Marina riu, um som genuíno e musical. Ah, então você não sabe? Gabriel a viu chegando e passou os últimos 20 minutos perguntando sobre você para meio salão. Descobriu seu nome, onde trabalha, até mesmo que você estuda administração à noite. Senti meu rosto esquentar. Sério?
Minha irmã tem o péssimo hábito de revelar informações que deveriam permanecer confidenciais, comentou Gabriel, mas havia humor em sua voz. Sim, confesso que fiquei curioso sobre você desde o momento em que a vi. E por quê? A pergunta saiu antes que pudesse me conter. Gabriel trocou um olhar com Marina antes de responder. Porque em um salão cheio de pessoas tentando impressionar umas às outras, você era a única que parecia genuinamente desconfortável com toda essa ostentação. Isso me intrigou. Marina assentiu. Gabriel sempre teve um radar para a autenticidade. É um dom raro no nosso mundo. Seu mundo, repeti. O mundo dos negócios, do dinheiro, das aparências, explicou Marina. Um mundo onde a maioria das pessoas usa máscaras tão elaboradas que às vezes esquecem quem realmente são por baixo delas. Suas palavras me fizeram pensar nas 3 mulheres que haviam me humilhado minutos antes. Será que elas sempre foram assim? Ou o dinheiro e o status as haviam transformado em versões cruéis de si mesmas? Venham, disse Gabriel. Quero apresentar Isabela a algumas pessoas que podem ser úteis para sua carreira. Passamos a próxima hora circulando pelo salão. Gabriel me apresentou a executivos de marketing, diretores de grandes corporações, até mesmo alguns investidores anjo. Cada apresentação era feita com o mesmo respeito e consideração, como se eu fosse uma igual, não uma assistente de uma pequena empresa de cosméticos. O mais surpreendente era como as pessoas reagiam. O nome Rocha abria portas instantaneamente, mas Gabriel usava essa influência para me elevar, não para se promover. Ouvi-o descrever meu trabalho na beleza natural com termos que eu mesma não teria usado. Inovadora, visionária, uma das mentes mais promissoras do marketing brasileiro. Gabriel, sussurrei durante uma pausa entre apresentações. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Me ajudando, promovendo minha carreira. Você nem me conhece. Ele parou de caminhar e me encarou com aqueles olhos verdes penetrantes. Isabela, posso lhe contar um segredo? Assenti, hipnotizada. Meu pai não nasceu rico. Ele começou com uma pequena oficina mecânica no subúrbio. Trabalhou 16 horas por dia durante anos, economizou cada centavo, reinvestiu cada lucro. Quando eu era criança, nossas roupas vinham de brechós, nossos sapatos eram remendados até não poder mais. A revelação me chocou. A família Rocha era sinônimo de riqueza antiga, de aristocracia empresarial. Ele costumava me dizer, continuou Gabriel, filho, nunca esqueça de onde viemos. O dinheiro pode mudar nossa conta bancária, mas não deve mudar nossa humanidade. Quando o vi sendo humilhada por aquelas mulheres, lembrei das palavras dele. Então foi pena, concluí, sentindo uma pontada de decepção. Não, disse ele firmemente. Foi reconhecimento. Reconheci em você a mesma determinação, a mesma dignidade que meu pai tinha, a mesma recusa em se curvar diante da adversidade. Antes que pudesse responder, uma voz familiar cortou nossa conversa. Gabriel, querido, era Viviane Albuquerque, aproximando-se com um sorriso forçado. Patrícia e a terceira mulher a seguiam, todas claramente desconfortáveis, mas determinadas. Viviane cumprimentou Gabriel educadamente, mas friamente. Espero que não tenha levado a mal nossa pequena conversa anterior, disse ela, olhando nervosamente entre Gabriel e mim. Às vezes meu senso de humor pode ser mal interpretado. Seu senso de humor? Repetiu Gabriel, sua voz perigosamente baixa. Sim, bem, você sabe como é, gaguejou Viviane. Às vezes fazemos comentários sem pensar. Comentários sobre os sapatos de Isabela, você quer dizer? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Outros convidados próximos pararam de conversar, claramente captando atenção. Gabriel, interveio Patrícia, tentando salvar a situação. Tenho certeza de que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido algum, cortou Gabriel. Ouvi perfeitamente bem. Vocês riram dos sapatos de Isabela, fizeram comentários cruéis sobre sua situação financeira e tentaram humilhá-la publicamente. Viviane estava pálida agora.
Nós não, quer dizer, não era nossa intenção. Qual era sua intenção, então? Perguntou Gabriel, dando um passo à frente. Divertir-se às custas de alguém que trabalha duro para estar aqui? Demonstrar sua superioridade através da crueldade? Gabriel, por favor, murmurou Patrícia, olhando ao redor nervosamente. Estamos chamando atenção. Ótimo, respondeu ele. Talvez seja a hora de algumas pessoas prestarem atenção no que realmente importa. Ele se virou para mim, pegou minha mão novamente e, desta vez, a beijou com ainda mais cerimônia que antes, segurando-a contra seus lábios por vários segundos, enquanto olhava diretamente para as 3 mulheres. Isabela Santos, disse ele, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. É uma das mulheres mais impressionantes que já conheci. Inteligente, trabalhadora, autêntica, qualidades que aparentemente se tornaram raras em certos círculos. O impacto de suas palavras foi imediato. Viviane parecia prestes a desmaiar. Patrícia estava vermelha de vergonha, e a terceira mulher simplesmente se afastou, claramente querendo desaparecer. Agora, se me dão licença, continuou Gabriel, gostaria de continuar minha conversa com Isabela. Temos muito o que discutir. Ele me ofereceu o braço novamente, e juntos nos afastamos do grupo humilhado. Enquanto caminhávamos, senti os olhares de admiração e curiosidade nos seguindo. Em questão de minutos, Gabriel havia transformado minha humilhação em triunfo, minha vergonha em orgulho. Obrigada, disse novamente, mas desta vez com um significado completamente diferente. Não me agradeça ainda, respondeu ele com um sorriso misterioso. A noite ainda não acabou. Ele me conduziu até uma área mais reservada do salão, onde havia poltronas confortáveis e menos movimento. Isabela, começou ele, sua voz mais séria agora. Posso lhe fazer uma proposta? Meu coração acelerou. Que tipo de proposta? Profissional, esclareceu ele rapidamente, notando minha expressão. A Rocha Industries está lançando uma nova linha de produtos de beleza. Precisamos de alguém para liderar o marketing. Alguém jovem, criativo, que entenda tanto o mercado de luxo quanto o mercado popular. Olhei para ele atônita. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu ele. O salário seria 3 vezes o que você ganha atualmente, com bônus por performance. Você teria uma equipe própria, orçamento substancial e liberdade criativa total. Era impossível. Bom demais para ser verdade. Gabriel, você nem viu meu trabalho? Vi sim, interrompeu ele. Pesquisei sobre a beleza natural depois que soube onde você trabalha. As campanhas dos últimos 6 meses têm sua assinatura, não tem? Criativas, autênticas, focadas em mulheres reais em vez de modelos impossíveis. Ele havia feito sua lição de casa. Impressionante e ligeiramente intimidante. Mas por que eu? Insisti. Você poderia contratar qualquer executivo de marketing do país. Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Porque você entende algo que a maioria dos executivos esqueceu, que por trás de cada compra há uma pessoa real, com sonhos reais, limitações reais. Você não vende produtos, Isabela. Você vende esperança, confiança, possibilidade. Suas palavras me tocaram profundamente. Era exatamente assim que eu via meu trabalho, mas nunca havia conseguido articular tão claramente. Preciso pensar, disse finalmente. Claro, concordou ele. Mas enquanto pensa, que tal jantarmos juntos amanhã? Posso mostrar as instalações da empresa, apresentar a equipe, discutir os detalhes da proposta. Isso seria apropriado? Perguntei pensando na diferença entre nossos mundos. Gabriel sorriu, e pela primeira vez naquela noite, pareceu genuinamente divertido. Isabela, depois do que aconteceu esta noite, acho que apropriado é uma preocupação menor. Além disso, acrescentou ficando sério novamente, não estou interessado apenas em suas habilidades profissionais. Meu coração parou. Não está? Não. Estou interessado em conhecer a mulher que prefere usar sapatos gastos a pedir dinheiro emprestado para comprar novos. A mulher que enfrenta humilhação com dignidade.
A mulher que trabalha de dia e estuda de noite porque acredita em um futuro melhor. Suas palavras eram como música para meus ouvidos, mas uma parte cética de mim ainda questionava suas motivações. Gabriel, disse cuidadosamente, você tem reputação de ser seletivo com suas companhias. Por que eu? Ele riu, um som rico e genuíno. Minha reputação de seletivo existe precisamente porque nunca encontrei alguém que me interessasse de verdade. Até esta noite. O resto da noite passou como um sonho. Gabriel me apresentou a mais pessoas, incluindo sua mãe, uma mulher elegante e calorosa, que me tratou como se fôssemos velhas amigas. Dançamos, e descobri que ele dançava tão bem quanto fazia tudo mais. Conversamos sobre livros, filmes, sonhos, medos. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Gabriel insistiu em me levar para casa em seu carro. Um Mercedes discreto, dirigido por um motorista silencioso e profissional. Então, disse ele quando paramos em frente ao meu prédio modesto, amanhã às 7, posso buscá-la aqui. Gabriel, comecei, olhando para o contraste entre seu carro luxuoso e meu prédio simples. Tem certeza de que sabe no que está se metendo? Ele seguiu meu olhar, compreendendo minha preocupação. Isabela, você acha que eu me importo onde você mora? Deveria se importar, respondi honestamente. Somos de mundos completamente diferentes. Gabriel saiu do carro, contornou-o e abriu minha porta. Quando saí, ele segurou minhas mãos. Sabe qual é a diferença entre nós? Perguntou ele. Balancei a cabeça. Você acha que dinheiro define uma pessoa. Eu aprendi que caráter define uma pessoa. E você, Isabela Santos, tem mais caráter que qualquer pessoa que conheci em anos. Ele beijou minha mão uma última vez, um gesto que estava se tornando nossa marca registrada. Até amanhã, disse ele voltando para o carro. Enquanto o observava partir, toquei meus lábios onde ele havia beijado minha mão. Será que tudo isso era real? Será que Cinderela realmente existia fora dos contos de fadas? Olhei para baixo, para meus sapatos gastos, os mesmos que haviam causado tanta humilhação horas antes. Agora eles pareciam diferentes, não gastos, mas vividos, não pobres, mas honestos. Talvez Gabriel estivesse certo, talvez eles realmente contassem uma história que estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei questionando se tudo havia sido um sonho elaborado, mas o cartão de visita de Gabriel na minha mesa de cabeceira e as mensagens no meu celular confirmavam que a noite anterior havia sido real. Bom dia, Isabela. Espero que tenha dormido bem. Confirmando nosso jantar às 19 horas. Mal posso esperar para vê-la novamente. Gabriel. Meu coração acelerou ao ler a mensagem. Parte de mim ainda não conseguia acreditar que o Gabriel Rocha, estava interessado em mim. Mas outra parte, uma parte mais cautelosa, moldada por anos de decepções, sussurrava advertências sobre homens poderosos e suas motivações ocultas. Gente, que ansiedade! Vocês também estão com o coração acelerado? Deixem nos comentários. Vocês confiam no Gabriel ou acham que ele tem segundas intenções? E não esqueçam de dar like se estão amando essa história. No trabalho, Carla me bombardeou com perguntas sobre a noite anterior. Ela havia testemunhado minha transformação, de assistente humilhada em acompanhante do solteiro mais cobiçado do país, e suas ambições empresariais estavam em overdrive. Isabela, você percebe a oportunidade que isso representa? Disse ela, caminhando de um lado para outro em seu pequeno escritório. Gabriel Rocha, se você conseguir impressioná-lo, se conseguir que ele se interesse pela nossa empresa... Carla, interrompi suavemente. Não acho que seja assim que as coisas funcionam. Como assim? Ela parou de caminhar, me encarando com incredulidade. Ele não está interessado em mim por causa da empresa, e eu não vou usar um possível relacionamento pessoal para benefício profissional. Carla me olhou como se eu tivesse perdido completamente a razão. Isabela, você é muito ingênua. Homens como Gabriel Rocha não se interessam por mulheres como nós. Sem uma razão. Ele deve ter algum plano.
Suas palavras ecoaram meus próprios medos, mas me recusei a deixá-los me dominar. Talvez você esteja errada, talvez ele seja diferente. Ninguém é diferente quando se trata de dinheiro e poder, replicou Carla com cinismo. Mas se você não quer aproveitar a situação, problema seu. Só não venha chorar quando descobrir que estava sendo usada. O resto do dia passou lentamente. Tentei me concentrar no trabalho, mas minha mente continuava voltando para Gabriel. Suas palavras, seus gestos, a forma como me defendeu das 3 mulheres cruéis. Seria possível que alguém como ele pudesse estar genuinamente interessado em alguém como eu? Às 5 da tarde, corri para casa para me arrumar. Meu guarda-roupa limitado apresentava um desafio. O que vestir para jantar com um bilionário? Optei por um vestido azul marinho simples, mas elegante, o mesmo que havia usado em uma entrevista de emprego meses antes. Não era haute couture, mas me fazia sentir confiante. Quanto aos sapatos, hesitei. Meus únicos sapatos sociais eram os mesmos da noite anterior, os que haviam causado tanto escárnio. Mas as palavras de Gabriel ressoaram em minha mente. Seus sapatos contam uma história de trabalho duro, determinação. Decidi usá-los novamente, como uma declaração de quem eu era. Gabriel chegou pontualmente às 7, dirigindo pessoalmente um BMW discreto. Quando me viu, seu sorriso foi genuíno e caloroso. Você está linda, disse ele saindo do carro para abrir minha porta. Obrigada, respondi, sentindo-me corar. Onde vamos jantar? Um lugar especial, respondeu ele misteriosamente. Espero que goste de surpresas. Enquanto dirigíamos pelas ruas da cidade, conversamos facilmente sobre tudo e nada. Gabriel tinha o dom de fazer perguntas que me faziam falar sobre mim mesma sem parecer invasivo. Descobri que ele havia estudado administração em Harvard, falava 4 idiomas e tinha uma paixão secreta por literatura brasileira. Machado de Assis é meu autor favorito, confessou ele. A forma como ele dissecara a natureza humana, especialmente as complexidades da sociedade brasileira do século XIX, é genial. Dom Casmurro ou Memórias Póstumas? Perguntei, testando seu conhecimento. Memórias Póstumas, sem dúvida, respondeu imediatamente. A ironia, o humor negro, a crítica social, é uma obra-prima. Fiquei impressionada. A maioria dos empresários que conhecia mal tinha tempo para ler relatórios, quanto mais literatura clássica. Chegamos a um restaurante que não reconheci. Pequeno, discreto, sem placas ostensivas. Gabriel estacionou e me conduziu até a entrada, onde fomos recebidos por um maître que claramente o conhecia bem. Senhor Rocha, que prazer vê-lo novamente, disse o homem, nos conduzindo através de um salão intimista com apenas 10 mesas. Sua mesa habitual está pronta. O restaurante era elegante, sem ser pretensioso, com decoração clássica e uma atmosfera acolhedora. Percebi que não havia preços no cardápio que me foi entregue. Este lugar é incrível, comentei, admirando o ambiente. Como descobriu? O chefe é um amigo da família, explicou Gabriel. Ele abriu este restaurante há 5 anos, depois de trabalhar em alguns dos melhores estabelecimentos da Europa. A comida é excepcional, mas ele prefere manter as coisas pequenas, pessoais. Durante o jantar, nossa conversa fluiu naturalmente. Gabriel me contou sobre os desafios de assumir a empresa tão jovem, sobre a pressão de honrar o legado do pai enquanto modernizava os negócios. Eu falei sobre meus sonhos, meus medos, minha determinação de construir algo significativo com minha vida. Sabe, disse ele durante a sobremesa, você me lembra meu pai. Como assim? A determinação, a recusa em aceitar limitações. Ele costumava dizer que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas que desistem não é talento ou sorte. É a capacidade de continuar tentando quando tudo parece impossível. E você acha que eu tenho isso? Gabriel me olhou intensamente. Isabela, você trabalha o dia inteiro, estuda à noite, mantém sua dignidade mesmo quando pessoas cruéis tentam humilhá-la e ainda encontra energia para sonhar com um futuro melhor.
Se isso não é determinação, não sei o que é. Suas palavras me tocaram profundamente. Ninguém nunca havia visto minha luta dessa forma, como força, não como necessidade. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Disse ele, hesitante. Claro. Por que nunca se casou? Uma mulher como você... Ri, um pouco amargamente. Uma mulher como eu não tem muito tempo para relacionamentos. E os poucos homens que conheci... Bem, digamos que eles não estavam interessados em uma mulher com ambições próprias. Idiotas, murmurou Gabriel, fazendo-me rir genuinamente. E você? Retruquei. Porque o solteiro mais cobiçado do país ainda está solteiro? Gabriel ficou sério por um momento. Porque nunca encontrei alguém que me visse como Gabriel. Não como Gabriel Rocha, herdeiro da fortuna Rocha. A maioria das mulheres que conheço está interessada no que posso dar a elas, não em quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Ele sorriu, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos que não havia visto antes. Alguém que herdou muito dinheiro e muita responsabilidade, mas que às vezes se sente completamente perdido. Alguém que quer fazer a diferença no mundo, mas não tem certeza de como. Alguém que... Ele hesitou. Alguém que está cansado de estar sempre sozinho. A honestidade em sua voz me desarma completamente. Este não era o Gabriel Rocha confiante e controlado das revistas de negócios. Este era um homem real, com inseguranças e medos reais. Você não está sozinho agora, disse suavemente. Ele estendeu a mão através da mesa e eu a peguei. Não, não estou. Após o jantar, Gabriel sugeriu uma caminhada pela orla. A noite estava perfeita. Brisa suave, céu estrelado, o som das ondas criando uma trilha sonora romântica. Isabela, disse ele enquanto caminhávamos, preciso lhe contar algo. Meu estômago se contraiu. Aqui vinha a revelação que eu temia, a verdadeira razão por trás de seu interesse. A proposta de emprego que fiz ontem, ela é real, completamente real. Mas não é por isso que estou aqui com você esta noite, não é? Ele parou de caminhar e se virou para me encarar. Não, estou aqui porque desde o momento em que a vi, não consegui parar de pensar em você. Porque quando você enfrentou aquelas mulheres com dignidade, mesmo sendo humilhada, senti algo que nunca havia sentido antes. O que você sentiu? Admiração, respeito e... Ele hesitou. Algo mais profundo. Algo que me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Gabriel? Comecei, mas ele me interrompeu gentilmente. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que as pessoas vão questionar, vão especular, vão tentar nos separar. Mas também sei que o que sinto por você é real. E espero muito, que você sinta algo parecido por mim. Olhei para este homem extraordinário, este príncipe moderno que havia entrado em minha vida como um furacão, transformando tudo. Parte de mim ainda não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a confiar em seus instintos, dizia que Gabriel era diferente. Eu sinto, admiti finalmente. Sinto algo que nunca senti antes. Mas, Gabriel, você precisa entender. Não sou como as mulheres do seu mundo. Não sei como ser uma namorada de bilionário. Ele riu, um som rico e genuíno. Isabela, eu não quero uma namorada de bilionário. Quero você, exatamente como você é. Antes que pudesse responder, ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, depois mais confiante quando respondi. Quando nos separamos, senti como se o mundo tivesse mudado fundamentalmente. Então, disse ele sorrindo, quer tentar? Quer ver onde isso pode nos levar? Olhei para seus olhos verdes. Vi a sinceridade ali, a vulnerabilidade, a esperança. Pensei em todos os motivos pelos quais deveria dizer não, as diferenças entre nós, as complicações que certamente viriam, os julgamentos que enfrentaríamos. Mas então pensei em como me senti quando ele beijou minha mão na frente daquelas mulheres cruéis. Como me senti quando ele me defendeu, quando me tratou como uma igual, quando viu força onde outros viam fraqueza.
Sim, disse finalmente. Quero tentar. O sorriso que iluminou seu rosto foi mais brilhante que todas as luzes da cidade. Uma semana depois do nosso primeiro encontro, minha vida havia se tornado irreconhecível. Gabriel não estava brincando quando disse que queria me conhecer melhor. Ele me ligava todos os dias, mandava flores para o escritório e já havíamos saído juntos 3 vezes. Cada encontro era mais mágico que o anterior. Mas como toda a história de Cinderela, a realidade logo começou a se intrometer no conto de fadas. Pessoal, preparem-se porque a coisa vai esquentar. Vocês acham que o amor vai vencer todos os obstáculos? Deixem suas apostas nos comentários e não esqueçam de compartilhar com as amigas. A primeira complicação veio na forma de uma ligação de minha mãe, Dona Rosa, que morava no interior e havia visto uma foto nossa em uma revista de fofocas. Isabela, minha filha, disse ela, sua voz carregada de preocupação. Vi sua foto na revista da Dona Conceição. Você está namorando aquele rapaz rico mesmo? Mãe, é complicado. Complicado como, filha? Homem rico não namora moça pobre por amor, não. Deve ter alguma coisa por trás. As palavras de minha mãe ecoaram as de Carla, criando uma sinfonia de dúvidas em minha mente. Será que todas estavam certas? Será que eu estava sendo ingênua? A segunda complicação chegou na forma de Melissa Tavares, ex-namorada de Gabriel, que apareceu no meu local de trabalho na quinta-feira de manhã. Melissa era tudo que eu não era. Alta, loira, com aquela elegância natural que só o dinheiro antigo proporciona. Usava um conjunto Chanel que provavelmente custava mais que meu salário anual e carregava uma bolsa Birkin como se fosse um acessório comum. Você deve ser Isabela, disse ela, entrando no pequeno escritório da beleza natural como se fosse dona do lugar. Sou Melissa Tavares. Namorei Gabriel por 2 anos. Carla, que estava presente, ficou visivelmente impressionada com a presença de Melissa. Senhorita Tavares, que honra tê-la aqui. Em que posso ajudá-la? Na verdade, vim falar com Isabela, respondeu Melissa, seus olhos azuis me estudando com a precisão de um scanner. Podemos conversar em particular? Meu instinto me dizia para recusar, mas a curiosidade venceu. Levei Melissa para a pequena sala de reuniões, fechando a porta atrás de nós. Então, começou ela, sentando-se com elegância felina, você é a nova obsessão de Gabriel. Não sei se obsessão é a palavra certa, respondi, tentando manter a voz firme. Melissa riu, um som cristalino e frio. Querida, conheço Gabriel há 10 anos. Sei exatamente como ele funciona. Ele tem essas fases. Geralmente envolvem mulheres que representam algo que ele acha que está faltando em sua vida. E o que eu represento? A autenticidade, respondeu ela sem hesitar. Gabriel está passando por uma fase onde quer se sentir real, conectado com pessoas normais. Você é perfeita para isso, bonita o suficiente para não ser embaraçosa, mas comum o suficiente para fazê-lo se sentir nobre. Suas palavras foram como facadas, precisas e dolorosas. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque gosto de Gabriel, apesar de tudo. E porque não quero vê-lo fazer algo estúpido que possa prejudicar sua reputação ou seus negócios. Como me namorar? Como se casar com você? Corrigiu ela. Porque é isso que vai acontecer, sabe? Gabriel tem um complexo de salvador. Ele vai querer resgatá-la da pobreza, transformá-la em sua princesa. E você, claro, vai aceitar. Por que mulher não aceitaria? Senti minha garganta se fechar. Você não me conhece. Não preciso conhecê-la, replicou Melissa com crueldade casual. Conheço sua situação, apartamento alugado, salário baixo, estudando à noite para tentar melhorar de vida. Gabriel representa uma saída fácil para todos os seus problemas. Não é assim. Não é. Melissa se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com malícia. Então me diga, Isabela, se Gabriel fosse um homem comum, com um salário comum, você estaria interessada nele? A pergunta me pegou desprevenida. Claro que sim, queria gritar, mas uma pequena voz em minha mente sussurrava dúvidas.
Teria notado Gabriel se ele fosse apenas mais um executivo? Teria me sentido tão atraída por ele se não houvesse toda aquela aura de poder e sucesso? Vejo que está pensando, observou Melissa com satisfação. É uma pergunta difícil, não é? Porque a verdade é que o dinheiro de Gabriel é parte integral de quem ele é. Você não pode separá-lo da pessoa. O que você quer de mim? Perguntei finalmente. Quero que seja inteligente, respondeu ela, levantando-se. Gabriel vai se cansar de você, como se cansou de mim, como se cansou de todas as outras. A diferença é que eu tinha recursos próprios quando isso aconteceu. Você não tem. Ela caminhou até a porta, depois se virou para um último golpe. Ah, e Isabela? Aquela proposta de emprego que ele fez? Não aceite. Vai parecer que você está com ele pelo dinheiro. E quando ele se cansar de você, e vai se cansar, você perderá tanto o namorado quanto o emprego. Após sua saída, fiquei sentada na sala de reuniões por vários minutos, processando a conversa. Melissa havia plantado sementes de dúvida que eu sabia que cresceriam, não importa o quanto tentasse ignorá-las. Naquela noite, Gabriel me ligou como sempre fazia. Como foi seu dia? Perguntou, sua voz calorosa e familiar. Interessante, respondi, decidindo ser honesta. Recebi uma visita da Melissa Tavares. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. O que ela queria? A voz de Gabriel havia mudado, ficando mais tensa. Me avisar sobre suas intenções. Aparentemente, eu sou apenas sua mais nova fase. Gabriel suspirou profundamente. Isabela, posso ir aí? Precisamos conversar pessoalmente. 20 minutos depois, ele estava na minha porta. Quando o vi, meu coração se apertou. Ele parecia cansado, preocupado, mais velho que seus 28 anos. O que exatamente Melissa disse? Perguntou, sentando-se no meu pequeno sofá. Relatei a conversa, observando suas reações. Gabriel ficou cada vez mais sombrio, conforme eu falava. Ela está errada, disse ele finalmente. Sobretudo, está? Isabela, olhe para mim. Ele segurou minhas mãos, seus olhos verdes intensos. Melissa está com ciúmes. Nosso relacionamento terminou, porque ela era exatamente o que você não é. Calculista, interesseira, preocupada apenas com aparências. Mas ela levantou alguns pontos válidos. Como quais? Respirei fundo. Gabriel, você teria notado uma garçonete comum? Uma secretária? Uma mulher sem conexões, sem glamour, sem nada especial? Ele ficou quieto por um longo momento e meu coração afundou. Sua hesitação era resposta suficiente. Isabela, disse ele finalmente, não posso fingir que as circunstâncias do nosso encontro não importaram. Você estava sendo humilhada, eu intervim. Mas o que me atraiu não foi sua vulnerabilidade, foi sua força. A forma como você manteve sua dignidade, mesmo sendo atacada. Mas se eu fosse rica, se fosse do seu mundo, se você fosse rica, provavelmente seria como Melissa, como Viviane, como todas as outras mulheres que conheci. O que me atrai em você é exatamente o fato de você não ser do meu mundo. Suas palavras, que deveriam me tranquilizar, apenas confirmaram meus medos. Ele estava interessado em mim precisamente porque eu era diferente, exótica, uma novidade em seu mundo privilegiado. Gabriel, disse cuidadosamente, preciso de tempo para pensar. Ele pareceu genuinamente surpreso. Tempo para pensar sobre o quê? Sobre nós. Sobre se isso é real ou se é apenas curiosidade da sua parte. Isabela, como pode duvidar do que sinto por você? Porque Melissa tem razão sobre uma coisa. Somos de mundos completamente diferentes. E talvez seja impossível construir algo real sobre uma base tão desigual. Gabriel se levantou, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Então o que ela conseguiu? Conseguiu plantar dúvidas suficientes para destruir o que estamos construindo? Ela não plantou as dúvidas, Gabriel. Elas já estavam lá. Ela apenas as trouxe à superfície. Ele me olhou por um longo momento e vi mágoa em seus olhos. Entendo. Você precisa de tempo. Preciso? Quanto tempo? Não sei. Talvez devêssemos dar um passo atrás.
Ir mais devagar. Gabriel assentiu lentamente. Se é isso que você quer, é o que preciso. Ele se dirigiu à porta, depois se virou. Isabela, só quero que saiba uma coisa. O que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que já senti. Se você decidir que não vale a pena lutar por isso, vou respeitar sua decisão. Mas não vou desistir facilmente. Após sua saída, desabei no sofá, lágrimas finalmente vindo. Parte de mim queria correr atrás dele, dizer que havia cometido um erro, que não me importava com as diferenças entre nós. Mas a parte racional sabia que Melissa havia tocado em questões reais, problemas que não desapareceriam simplesmente porque queríamos que desaparecessem. Meu celular tocou. Uma mensagem de Gabriel. Boa noite, Isabela. Estarei aqui quando estiver pronta para conversar. Sempre. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Depois a apaguei. Precisava de clareza, de perspectiva. Precisava descobrir se o que sentia por Gabriel era amor real ou apenas o deslumbramento de uma garota comum sendo cortejada por um príncipe. Mas enquanto tentava dormir naquela noite, uma pergunta continuava me assombrando. Será que estava sendo sábia ou apenas deixando o medo destruir a melhor coisa que já havia acontecido comigo? Gente, que dilema! Isabela está sendo inteligente ou está deixando a insegurança falar mais alto? O que vocês fariam no lugar dela? Comentem suas opiniões e não percam o próximo capítulo. As coisas vão ficar ainda mais intensas. 3 semanas se passaram desde minha conversa com Melissa. E eu havia conseguido manter distância de Gabriel, apesar de suas tentativas constantes de contato. Flores chegavam ao meu escritório diariamente. Mensagens carinhosas apareciam no meu celular. E ele até mesmo enviou um livro de Machado de Assis com uma dedicatória que me fez chorar. Para Isabela, que me ensinou que as melhores histórias são aquelas que nos desafiam a ser melhores. Com amor e esperança, Gabriel. Mas eu me mantive firme. Precisava de tempo para entender meus próprios sentimentos, para separar o que era real do que era fantasia. Pessoal, a tensão está no máximo. Vocês estão torcendo para que eles se reconciliem ou acham que Isabela está certa em manter distância? Deixem suas opiniões nos comentários e ativem o sininho. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Eu estava trabalhando tarde no escritório quando Carla entrou, seu rosto pálido e preocupado. Isabela, precisamos conversar, disse ela, fechando a porta atrás de si. O que aconteceu? Carla se sentou pesadamente na cadeira em frente à minha mesa. Recebemos uma proposta de compra da empresa. Meu coração parou. Como assim? Um grupo de investidores quer comprar a beleza natural. A oferta é substancial. Muito mais do que a empresa vale no mercado atual. Isso é bom, não é? Perguntei, confusa com sua expressão sombria. Seria, se não fosse quem está por trás da oferta. Um frio percorreu minha espinha. Quem? Rocha Industries. O mundo pareceu parar ao meu redor. Gabriel estava tentando comprar a empresa onde eu trabalhava. Por quê? Tem mais, continuou Carla. Eles especificaram que querem manter toda a equipe atual, mas com uma condição. Você seria promovida a diretora de marketing, com um salário 5 vezes maior que o atual. Senti náusea subindo pela minha garganta. Ele está tentando me comprar. Isabela. Não! Levantei-me bruscamente, derrubando a cadeira. Ele está literalmente tentando me comprar, comprando meu emprego, meu futuro, minha independência. Talvez não seja assim. É exatamente assim, Carla. Melissa estava certa. Ele tem um complexo de salvador e agora está tentando me resgatar da forma mais óbvia possível. Peguei minha bolsa e saí do escritório, ignorando os chamados de Carla. Precisava confrontar Gabriel, precisava ouvir da boca dele o que estava pensando. Cheguei ao prédio da Rocha Industries, ainda furiosa. O porteiro tentou me barrar, mas quando mencionei o nome de Gabriel, fui imediatamente escoltada ao último andar. A secretária de Gabriel, uma mulher elegante de meia-idade, tentou me fazer esperar, mas eu simplesmente passei por ela e abri a porta do escritório.
Gabriel estava em uma videoconferência, mas quando me viu, imediatamente encerrou a chamada. Isabela, que surpresa maravilhosa! Como você ousa? Explodi, plantando-me na frente de sua mesa. Como você ousa tentar me comprar? A expressão de Gabriel mudou de alegria para confusão. Do que você está falando? Da proposta de compra da beleza natural, da minha promoção milagrosa, de toda essa encenação para me fazer aceitar sua caridade. Gabriel ficou pálido. Isabela, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como você decidiu que eu era um projeto de caridade? Como achou que poderia me comprar como se fosse um objeto? Não é assim. Gabriel se levantou, contornando a mesa para se aproximar de mim. Nunca foi assim. Então como é? Gritei, lágrimas de raiva escorrendo pelo meu rosto. Me explique como isso não é você tentando me transformar na sua bonequinha particular. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, claramente desesperado. Isabela, a proposta de compra não tem nada a ver com você. Bem, não diretamente. Mentiroso? Não estou mentindo. Ele segurou meus ombros gentilmente. Sente-se, por favor. Deixe-me explicar tudo. Relutantemente me sentei na poltrona em frente à sua mesa. Gabriel se sentou na beirada da mesa, mais próximo de mim. A Rocha Industries está expandindo para o setor de cosméticos há meses, começou ele, muito antes de te conhecer. Identificamos várias empresas pequenas com potencial, incluindo a beleza natural. E a coincidência de ser exatamente onde eu trabalho? Não é coincidência, admitiu ele. Quando soube onde você trabalhava, acelerei o processo. Mas, Isabela, a empresa já estava na nossa lista de alvos. E minha promoção milagrosa. Gabriel suspirou. Isso foi um erro. Pensei que se você tivesse uma posição melhor, se sentisse mais segura financeiramente, talvez pudéssemos ter uma chance real. Não, você pensou que poderia me comprar? Não. Gabriel se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos. Pensei que poderia remover os obstáculos que estavam nos separando. Pensei que se você não precisasse se preocupar com dinheiro, poderíamos nos concentrar no que realmente importa. E o que realmente importa, Gabriel? Nós. O que sentimos um pelo outro, o futuro que poderíamos construir juntos. Olhei para seus olhos verdes, vi a sinceridade ali, mas também vi algo mais, uma arrogância inconsciente, a crença de que dinheiro poderia resolver qualquer problema. Gabriel, disse suavemente, você não entende, não é? Entender o quê? Que ao fazer isso, você provou exatamente o que Melissa disse, que você me vê como um projeto, algo para ser consertado, melhorado, elevado ao seu nível. Isabela, não é assim. É sim! Levantei-me, me afastando dele. Você não consegue me aceitar como sou, onde estou. Precisa me melhorar, me transformar em algo mais adequado ao seu mundo. Eu só queria ajudar. Eu não pedi sua ajuda, não pedi para ser salva. Estava construindo minha própria vida, no meu próprio ritmo, e você decidiu que não era bom o suficiente. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, e vi o momento exato em que minhas palavras o atingiram. Você tem razão, disse ele finalmente, sua voz baixa. Eu fiz exatamente o que você está dizendo, sem perceber, mas fiz. Sim, fez. Isabela, como posso consertar isso? Não pode, respondi, meu coração se partindo com as palavras, porque isso mostra uma diferença fundamental entre nós. Você vê problemas para serem resolvidos com dinheiro. Eu vejo uma vida para ser vivida com dignidade. Então é isso? Acabou? Olhei para este homem que havia entrado em minha vida como um furacão, que me fizera sentir coisas que nunca havia sentido, que me mostrara um mundo de possibilidades que nunca imaginara. Gabriel, eu me apaixonei por você. De verdade, mas me apaixonei pelo homem que beijou minha mão e me defendeu daquelas mulheres cruéis. Não pelo homem que acha que pode comprar meu amor. Isabela, cancele a compra da empresa, disse firmemente. Se realmente me respeita, se realmente entende o que fez de errado, cancele tudo. E se eu cancelar, isso mudaria alguma coisa entre nós? Hesitei, porque a verdade era que não sabia. O dano estava feito.
A confiança estava quebrada. Não sei, admiti, mas seria um começo. Gabriel assentiu lentamente. Então vou cancelar. Hoje mesmo. Obrigada. Caminhei até a porta. Depois me virei para um último olhar. Gabriel estava parado no meio do escritório, parecendo perdido e vulnerável. Gabriel, sim, se você realmente quer uma chance comigo, precisa aprender a me ver como uma igual. Não como um projeto de caridade, não como alguém que precisa ser salva. Como uma mulher forte que escolhe estar com você, não porque precisa, mas porque quer. Entendo. Espero que entenda. 2 semanas depois do confronto no escritório de Gabriel, eu estava tentando reconstruir minha vida. A proposta de compra da Beleza Natural havia sido oficialmente retirada, causando especulações no mercado e deixando Carla furiosa comigo. Ela não disse diretamente, mas eu sabia que me culpava por termos perdido a oportunidade de ouro. Gabriel havia respeitado meu pedido de espaço. Não mais flores, não mais mensagens, não mais tentativas de contato. O silêncio era ensurdecedor. Gente, que tensão! Vocês acham que Isabela fez a coisa certa? Ou será que ela perdeu a chance da vida dela? Deixem suas opiniões e preparem-se para uma reviravolta que ninguém esperava. Foi numa sexta-feira à noite que recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas algo me fez atender. Isabela, aqui é Marina Rocha. Meu coração acelerou. A irmã de Gabriel. Marina, oi. Como conseguiu meu número? Gabriel me deu há algumas semanas. Escute, sei que vocês estão passando por um momento difícil, mas preciso falar com você. É urgente. Sobre o quê? Sobre meu irmão e sobre algo que você precisa saber. Podemos nos encontrar, por favor? 1 hora depois, eu estava sentada em um café próximo ao meu apartamento, esperando Marina. Quando ela chegou, notei imediatamente que parecia preocupada, quase desesperada. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Sei que deve estar confusa sobre por que liguei. Um pouco, admiti. Marina respirou fundo. Isabela, Gabriel não sabe que estou aqui. Se soubesse, provavelmente me mataria, mas não posso ficar quieta vendo meu irmão se destruir. Se destruir. Ele não está bem. Desde que vocês brigaram, ele mudou. Trabalha 20 horas por dia, mal come, mal dorme. Ontem encontrei ele no escritório às 3 da manhã, olhando para uma foto de vocês dois. Senti uma pontada no peito. Marina, eu não queria machucá-lo. Eu sei. E é por isso que preciso te contar a verdade sobre a proposta de compra da sua empresa. A verdade? Gabriel já me explicou? Não, ele não explicou, não completamente. Marina se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Isabela, a ideia de comprar a Beleza Natural não foi de Gabriel. Como assim? Foi minha. O mundo pareceu parar ao meu redor. Sua. Marina assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu sugeri a compra. Eu insisti na sua promoção. Gabriel estava relutante. Disse que você poderia interpretar mal, mas eu o convenci. Por quê? Minha voz saiu como um sussurro. Porque vi como ele estava apaixonado por você. E porque vi como você estava sofrendo com a diferença de situação entre vocês. Pensei que se pudéssemos nivelar o campo de jogo, vocês teriam uma chance real. Senti náusea subindo pela minha garganta. Então foi tudo manipulação? Não. Marina segurou minha mão através da mesa. Foi amor. Amor de uma irmã que quer ver o irmão feliz. Gabriel nunca havia se apaixonado de verdade antes, Isabela. Nunca. E quando ele se apaixonou por você, foi como se ele finalmente tivesse encontrado sua alma gêmea. Mas ele concordou com o plano porque eu o convenci de que era a única forma de vocês ficarem juntos. Disse que você nunca se sentiria confortável com a diferença de situação, que sempre haveria um desequilíbrio de poder entre vocês. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. E ele acreditou. Ele queria acreditar, porque estava desesperado para encontrar uma forma de fazer dar certo entre vocês. Marina, por que está me contando isso? Porque Gabriel assumiu toda a culpa. Quando você o confrontou,
Ele poderia ter me jogado debaixo do ônibus, poderia ter explicado que a ideia foi minha, mas não fez. Assumiu toda a responsabilidade para me proteger. E agora? Agora ele acha que perdeu você para sempre. E está se culpando por algo que foi, em grande parte, ideia minha. Fiquei em silêncio por vários minutos processando a informação. Gabriel havia me mentido? Ou havia apenas omitido parte da verdade para proteger a irmã? Isabela, continuou Marina, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você poderia pelo menos conversar com ele? Deixar que ele explique? Marina, mesmo que a ideia tenha sido sua, Gabriel ainda concordou. Ele ainda achou que poderia resolver nossos problemas com dinheiro. Você tem razão, mas Isabela, você já parou para pensar que talvez ele tenha feito isso não porque te vê como inferior, mas porque te ama tanto que estava disposto a fazer qualquer coisa para ficar com você? Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Será que eu havia interpretado tudo errado? Será que o que vi como arrogância era, na verdade, desespero? Há mais uma coisa, disse Marina hesitante. Algo que Gabriel nunca te contou. O quê? Sobre por que ele nunca se casou, porque nunca se apaixonou de verdade antes. Ele disse que as mulheres só se interessavam pelo dinheiro dele. É verdade, mas há mais. Quando Gabriel tinha 22 anos, ele se apaixonou por uma garota chamada Ana. Ela era como você, de família simples, trabalhadora, autêntica. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Nosso pai descobriu o relacionamento e interferiu. Ofereceu dinheiro para Ana se afastar de Gabriel, muito dinheiro. E ela aceitou? Marina assentiu tristemente. Aceitou. Desapareceu da vida de Gabriel da noite para o dia. Ele só descobriu a verdade anos depois, quando nosso pai estava morrendo, e confessou o que havia feito. Meu Deus! Gabriel ficou devastado, não apenas pela traição de Ana, mas pela descoberta de que nosso pai havia manipulado sua vida. Ele jurou que nunca mais se apaixonaria por alguém que pudesse ser comprada. Então, quando ele te conheceu e viu como você reagiu à humilhação daquelas mulheres, como manteve sua dignidade mesmo sendo atacada, ele soube que você era diferente, que você não poderia ser comprada. Mas então, por que tentou me comprar com a proposta da empresa? Marina sorriu tristemente. Porque amor nos faz fazer coisas estúpidas, Isabela. Porque ele estava tão apaixonado que perdeu o bom senso. E porque eu o convenci de que era a coisa certa a fazer. Fiquei em silêncio, minha mente trabalhando freneticamente. Tudo que eu pensava saber sobre Gabriel, sobre suas motivações, estava sendo questionado. Isabela, disse Marina suavemente, sei que magoei vocês dois com minha interferência. Sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas, por favor, dê uma chance para meu irmão se explicar. Ele te ama de verdade. Como posso ter certeza? Porque ele está disposto a desistir de tudo por você. Como assim? Marina hesitou, depois suspirou. Gabriel está vendendo a empresa. O quê? Quase gritei, fazendo outras pessoas no café olharem para nós. Ele está vendendo a Rocha Industries. Disse que quer começar do zero, construir algo próprio, sem o peso do nome da família ou a influência do dinheiro herdado. Isso é loucura. É amor, corrigiu Marina. Ele disse que quer provar para você que pode ser o homem que você merece. Um homem que constrói seu próprio caminho, que não depende de privilégios herdados. E senti o mundo girando ao meu redor. Gabriel estava disposto a abrir mão de tudo. Sua herança, sua posição, sua segurança. Por mim? Marina, ele não pode fazer isso. Pode e vai, a menos que alguém o impeça. Alguém como eu? Alguém como você. Olhei para Marina, vi a sinceridade em seus olhos, o amor genuíno que sentia pelo irmão. E, de repente, entendi que talvez eu tivesse cometido um erro terrível. Talvez, em minha determinação de manter minha independência, eu tivesse perdido de vista o que realmente importava. Onde ele está agora? Perguntei. Marina sorriu pela primeira vez desde que chegara. No escritório, sempre no escritório. Levantei-me determinada.
Marina, obrigada por me contar a verdade. Isabela, você vai falar com ele? Vou fazer mais que isso, respondi, já caminhando para a porta. Vou impedir que ele cometa a maior loucura da vida dele. Enquanto corria para pegar um táxi, meu coração batia descompassado. Gabriel estava disposto a desistir de tudo por mim. A pergunta era: eu estava disposta a lutar por nós? A resposta, percebi com clareza cristalina, era sim. 1000 vezes sim. Pessoal, que reviravolta incrível! Isabela finalmente entendeu a verdade. Vocês acham que ela vai conseguir impedir Gabriel de vender tudo? E será que eles vão conseguir superar todos esses mal-entendidos? Não percam o próximo capítulo. O clímax está chegando. O trânsito de sexta-feira à noite estava impossível. Sentada no banco traseiro do táxi, eu observava os minutos passarem no relógio do celular, cada segundo aumentando minha ansiedade. Gabriel estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. E eu era a única pessoa que poderia impedi-lo. Por favor, motorista, não há uma rota mais rápida? Perguntei pela terceira vez. Moça, sexta-feira à noite é assim mesmo. Mas estamos chegando, respondeu ele pacientemente. Gente, que tensão! Isabela está correndo contra o tempo para salvar o amor da vida dela. Vocês estão torcendo para que ela chegue a tempo? Deixem suas energias positivas nos comentários. Meu celular tocou. Uma mensagem de Marina. Isabela, acabei de saber que Gabriel marcou uma reunião com os compradores para amanhã de manhã. Os contratos já estão prontos. Se você vai fazer alguma coisa, tem que ser hoje. Meu coração disparou. Amanhã de manhã? Isso significava que eu tinha apenas algumas horas para convencer Gabriel a não destruir tudo que seu pai havia construído. Finalmente, chegamos ao prédio da Rocha Industries. Eram quase 10 da noite, mas as luzes do último andar ainda estavam acesas. Paguei o táxi e corri para a entrada, onde o porteiro noturno me reconheceu da última vez. Senhorita Isabela, o senhor Gabriel está esperando a senhora? Não, mas é urgente. Por favor, deixe-me subir. Ele hesitou por um momento, depois assentiu. Claro, pode subir. No elevador, tentei organizar meus pensamentos. O que eu diria? Como explicaria que havia descoberto a verdade sobre Marina? Como convenceria Gabriel de que ele não precisava provar nada para mim? As portas do elevador se abriram no último andar, revelando um corredor silencioso e escuro, exceto pela luz que vazava por baixo da porta do escritório de Gabriel. Caminhei até lá, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo do outro lado da porta. Bati suavemente. Entre, veio a voz cansada de Gabriel. Abri a porta e o encontrei sentado atrás de sua mesa, cercado por pilhas de documentos. Ele estava com a camisa amassada, gravata afrouxada, cabelos despenteados. Quando me viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Isabela, o que... Como você... Gabriel, precisamos conversar, disse, fechando a porta atrás de mim. Ele se levantou lentamente, como se não conseguisse acreditar que eu estava ali. Se você veio para... Vim para te impedir de cometer a maior loucura da sua vida, interrompi, caminhando até sua mesa. Gabriel franziu o senho. Do que você está falando? Da venda da empresa. Marina me contou tudo. A expressão de Gabriel mudou instantaneamente. Surpresa, depois raiva. Marina não tinha o direito. Ela tinha todo o direito. Explodi. Alguém precisava me contar a verdade, sobre quem realmente teve a ideia da compra da beleza natural, sobre Ana, sobre o que seu pai fez. Gabriel ficou pálido. Isabela, por que você não me contou sobre Ana? Ele se afastou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade iluminada. Porque não queria que você me visse como uma vítima. Porque não queria que sentisse pena de mim. Pena? Caminhei até ele, forçando-o a me encarar. Gabriel, o que senti não foi pena, foi compreensão. Finalmente entendi por que você fez o que fez. Não muda nada, disse ele, sua voz baixa. Ainda tentei resolver nossos problemas com dinheiro. Ainda agi como se você fosse um problema para ser consertado.
Você agiu como um homem apaixonado que estava desesperado para encontrar uma solução, corrigi. Você agiu como alguém que havia sido traído antes e estava com medo de ser traído novamente. Gabriel me olhou intensamente. Isabela, isso não muda o fato de que somos de mundos diferentes, que sempre haverá esse desequilíbrio entre nós. Só haverá desequilíbrio se permitirmos que haja, respondi firmemente. Gabriel, você acha que eu me importo com seu dinheiro? Não sei mais o que pensar. Então deixe-me esclarecer. Peguei suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. Se você fosse um professor, um engenheiro, um médico, qualquer coisa, eu ainda estaria aqui, porque não me apaixonei pelo seu dinheiro, Gabriel. Me apaixonei por você, Isabela, pelo homem que beijou minha mão quando eu estava sendo humilhada, pelo homem que me defendeu sem nem me conhecer, pelo homem que cita Machado de Assis e se preocupa genuinamente com outras pessoas. Lágrimas brilharam nos olhos de Gabriel. Mas como podemos fazer isso funcionar? Como podemos superar todas essas diferenças? Juntos, respondi simplesmente. Conversando, sendo honestos um com o outro, construindo algo baseado em confiança e respeito mútuo. E se eu estragar tudo de novo? Sorri, tocando seu rosto gentilmente. Então nós consertamos. É isso que pessoas que se amam fazem. Elas trabalham juntas para resolver os problemas. Gabriel fechou os olhos, apoiando-se no meu toque. Isabela, eu te amo tanto que dói. Quando pensei que havia perdido você, você não me perdeu. Sussurrei. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Ele abriu os olhos e vi esperança ali pela primeira vez em semanas. Tem certeza? Absoluta. Mas, Gabriel, você precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Não venda a empresa. Ele suspirou. Isabela, pensei que se eu começasse do zero, se construísse algo próprio, você provaria o quê? Que pode abrir mão de tudo por mim? Balancei a cabeça. Gabriel, eu não quero que você prove nada. Quero que você seja você mesmo, incluindo ser o CEO da Rocha Industries. Mas o desequilíbrio... Que desequilíbrio? Interrompi. Você tem dinheiro, eu tenho outras qualidades. Você tem experiência em negócios, eu tenho criatividade. Você tem conexões, eu tenho autenticidade. Somos complementares, não desiguais. Gabriel me olhou por um longo momento. Depois sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu via dele em semanas. Como você ficou tão sábia? Aprendi com um homem muito inteligente que me ensinou que as melhores parcerias são aquelas onde cada pessoa traz algo único para a mesa. Esse homem parece ser muito sortudo. Ele é, concordei, me aproximando mais. Especialmente porque a mulher que ele ama finalmente parou de ser teimosa e orgulhosa o suficiente para admitir que também o ama. Gabriel segurou meu rosto em suas mãos. Isabela Santos, você me perdoa por ser um idiota? Só se você me perdoar por ser uma idiota também. Perdoada, disse ele, se inclinando para me beijar. Nosso beijo foi diferente dos anteriores, mais profundo, mais desesperado, carregado de semanas de saudade e mal-entendidos finalmente resolvidos. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Então, disse Gabriel sorrindo, o que fazemos agora? Agora você cancela essa reunião de amanhã e mantém sua empresa. Respondi firmemente. E depois? Depois nós descobrimos como fazer isso funcionar. Juntos. Gabriel riu, um som rico e genuíno que eu havia sentido tanta falta. Sabe, tenho uma ideia. Qual? Que tal se você realmente viesse trabalhar para a Rocha Industries? Não como um favor, não como caridade, mas porque você é genuinamente talentosa e nós precisamos de alguém como você. Hesitei. Gabriel, escute-me, disse ele rapidamente. Você passaria por todo o processo seletivo normal. Seria avaliada como qualquer outro candidato. Se conseguir o emprego, será por mérito próprio. E se não conseguir, então você não conseguir. E eu vou respeitar isso. Considerei a proposta. Era arriscado. Misturar vida pessoal e profissional sempre era. Mas também era uma oportunidade real de crescer profissionalmente. Posso pensar sobre isso? Claro. Mas Isabela? Sim?
Independentemente da sua decisão sobre o trabalho, quero que saiba que você sempre terá um lugar na minha vida, se me aceitar. Sorri, sentindo meu coração se encher de uma felicidade que não sentia há semanas. Gabriel Rocha, você está me pedindo para ser sua namorada oficialmente? Estou pedindo para você ser muito mais que isso, respondeu ele, seus olhos verdes brilhando com intensidade. Estou pedindo para você ser minha parceira. Em tudo, em tudo, em tudo. Nos negócios, se quiser. Na vida, definitivamente. No futuro que vamos construir juntos. Meu coração estava batendo tão forte que mal conseguia pensar. Gabriel, isso é muito sério. É a coisa mais séria da minha vida, disse ele pegando minhas mãos. Isabela, eu sei que é cedo. Sei que ainda temos muito para descobrir um sobre o outro. Mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você. Gabriel, não estou pedindo uma resposta agora, disse ele rapidamente. Estou apenas dizendo que pela primeira vez na minha vida posso imaginar um futuro com alguém, e essa alguém é você. Lágrimas de felicidade escorreram pelo meu rosto. Sabe o que é engraçado? O quê? Eu também posso imaginar um futuro contigo, e isso me aterroriza e me emociona ao mesmo tempo. Gabriel sorriu, limpando minhas lágrimas com o polegar. Então vamos descobrir juntos para onde esse futuro nos leva? Vamos, concordei, me jogando em seus braços. Enquanto Gabriel me segurava, olhei pela janela para a cidade lá embaixo. Há algumas semanas, eu era apenas Isabela Santos, assistente de marketing com sapatos gastos e sonhos grandes. Agora eu era Isabela Santos, a mulher que havia conquistado o coração do homem mais desejado da cidade. Mas mais importante que isso, eu era Isabela Santos, uma mulher que havia aprendido que o amor verdadeiro não se trata de mudar para se adequar ao mundo de alguém. Se trata de encontrar alguém que ame seu mundo exatamente como ele é. 6 meses depois, eu estava parada em frente ao espelho do meu novo apartamento, um lugar que escolhi e paguei com o meu próprio salário como diretora de marketing da Rocha Industries, posição que conquistei após um processo seletivo rigoroso e completamente justo, ajustando o vestido azul que usaria para o evento mais importante da minha vida até então. Não era meu casamento. Gabriel e eu havíamos decidido ir devagar, construir nossa relação sobre bases sólidas, antes de dar passos maiores. O evento de hoje era algo igualmente significativo. O lançamento da nossa nova linha de cosméticos autêntica, desenvolvida especialmente para mulheres reais, com preços acessíveis e uma campanha publicitária que celebrava a beleza natural em todas as suas formas. Pessoal, chegamos ao grande finale. Que jornada incrível foi essa! Deixem nos comentários qual foi o momento favorito de vocês nessa história. E não esqueçam de se inscrever para mais histórias emocionantes. Isabela, você está pronta? A voz de Gabriel veio do outro cômodo. Quase, respondi, dando uma última olhada no espelho. A mulher que me olhava de volta era diferente daquela que havia sido humilhada no gala 6 meses atrás. Não porque eu tivesse mudado fisicamente. Ainda usava roupas simples, ainda preferia a elegância discreta à ostentação. A diferença estava nos meus olhos. Havia confiança ali, uma segurança que vinha de saber exatamente quem eu era e do que era capaz. Gabriel apareceu na porta, deslumbrante em seu terno escuro. Mesmo depois de todos esses meses juntos, ele ainda fazia meu coração acelerar. Você está linda, disse ele, se aproximando para me beijar suavemente. Obrigada. Você também não está nada mal, brinquei, ajeitando sua gravata. Nervosa? Um pouco, admiti. E você? Aterrorizado, confessou ele rindo. Mas é um bom tipo de terror. O tipo que vem quando você está prestes a fazer algo que pode mudar tudo. Ele estava certo. A linha autêntica era mais que um produto. Era uma declaração. Uma declaração de que beleza não tinha a ver com perfeição ou preço, mas com autenticidade e autoestima. Vamos? Perguntou Gabriel, oferecendo seu braço. Vamos. E tu? O evento estava sendo realizado no mesmo hotel onde nos conhecemos.
uma escolha deliberada e simbólica. Quando chegamos, fiquei impressionada com a multidão. Jornalistas, influenciadores, executivos de outras empresas e, mais importante, mulheres comuns que haviam sido convidadas para representar nosso público-alvo real. Isabela, uma voz familiar me chamou. Era Carla, minha ex-chefe, que agora trabalhava como consultora para várias empresas de cosméticos. Nosso relacionamento havia se tornado mais cordial depois que ela percebeu que eu realmente havia conquistado minha posição por mérito próprio. Carla, que bom que você veio. Não perderia por nada, disse ela, sorrindo genuinamente. Estou muito orgulhosa de você, Isabela. Você realmente conseguiu. Enquanto circulávamos pelo evento, cumprimentando convidados e conversando com a imprensa, notei 3 figuras familiares próximas ao bar. Viviane Albuquerque, Patrícia Drummond e a terceira mulher, cujo nome eu nunca havia descoberto, estavam lá, claramente desconfortáveis, mas tentando parecer à vontade. Quer evitá-las? Perguntou Gabriel, seguindo meu olhar. Não, respondi, surpreendendo-me com minha própria resposta. Na verdade, acho que quero falar com elas. Gabriel ergueu uma sobrancelha, mas me acompanhou até o grupo. Viviane, Patrícia, cumprimentei educadamente. Que bom vê-las aqui. E Viviane pareceu genuinamente surpresa com minha cordialidade. Isabela, você está radiante. Obrigada. Espero que estejam aproveitando o evento. Sim, é muito interessante, disse Patrícia, claramente desconfortável. Parabéns pelo sucesso. Houve um momento de silêncio constrangedor, então Viviane se inclinou para a frente. Isabela, nós gostaríamos de nos desculpar pelo que aconteceu naquela noite. Foi imperdoável. A desculpa me pegou completamente desprevenida. Obrigada. Você nos ensinou uma lição importante, continuou ela, sobre julgar as pessoas pelas aparências, sobre como a crueldade desnecessária pode voltar para nos assombrar. Olhei para essas mulheres que haviam me causado tanta dor meses atrás e senti nada, nem raiva, nem ressentimento. Apenas uma espécie de pena por pessoas que haviam perdido tanto tempo se preocupando com superficialidades. Está tudo bem, disse sinceramente. Todos cometemos erros. Você é muito generosa, murmurou a terceira mulher, que finalmente se apresentou como Helena Carvalho. Depois que nos afastamos, Gabriel me olhou com admiração. Isso foi muito maduro da sua parte. Sabe o que percebi? Disse sorrindo. Elas não têm mais poder sobre mim. Não podem mais me machucar porque sei exatamente quem sou e quanto valho. E quanto você vale? Muito, respondi com confiança. Muito mesmo. A apresentação oficial da linha autêntica foi um sucesso absoluto. Quando subi ao palco para falar sobre a filosofia por trás dos produtos, olhei para a audiência e vi rostos de todas as idades, cores e origens socioeconômicas. Mulheres reais, com histórias reais, sonhos reais. A linha autêntica nasceu de uma crença simples, comecei, minha voz firme e clara. A crença de que toda mulher merece se sentir bonita, confiante e valorizada, independentemente do tamanho da sua conta bancária ou da marca dos seus sapatos. Houve risos e aplausos na audiência. Porque beleza não é sobre perfeição, é sobre autenticidade, é sobre abraçar quem você é, de onde veio e para onde está indo. É sobre usar seus sapatos gastos com orgulho, porque eles contam a história da sua jornada. Os aplausos foram ensurdecedores. No meio da audiência, vi Gabriel sorrindo com orgulho, Marina ao seu lado com lágrimas nos olhos, e até mesmo minha mãe, que havia vindo da cidade especialmente para o evento. Após a apresentação, enquanto o evento continuava ao nosso redor, Gabriel me puxou para um canto mais reservado. Tenho algo para você, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Meu coração parou. Gabriel, não é o que você está pensando, disse ele rapidamente rindo. Bem, não exatamente. Abri a caixa e encontrei um delicado par de brincos de pérola. Elegantes, mas não ostensivos. Perfeitos para mim. São lindos.
disse, tocada. Há uma história por trás deles, explicou Gabriel. Eram da minha avó. Ela os usou no dia em que meu avô pediu ela em namoro. Ele era um mecânico pobre. Ela era filha de um comerciante bem-sucedido. Todo mundo disse que não daria certo. E deu. 52 anos de casamento, respondeu ele sorrindo. Minha avó sempre dizia que o amor verdadeiro não conhece classes sociais. Senti lágrimas brilhando nos meus olhos. Por que está me dando isso? Gabriel segurou minhas mãos, seus olhos verdes intensos. Porque quero que saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com diferenças sociais ou financeiras. Tem a ver com o fato de que você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Gabriel. Isabela Santos, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você quer se casar comigo? O mundo pareceu parar ao nosso redor. Olhei para este homem que havia entrado em minha vida como um furacão, que me havia mostrado que contos de fadas podiam ser reais, que me havia amado, não apesar de quem eu era, mas exatamente por causa de quem eu era. Sim, sussurrei, depois mais alto. Sim, quero. Gabriel deslizou um anel simples, mas deslumbrante no meu dedo. Não ostensivo, não exagerado, mas perfeito. Exatamente como tudo mais em nosso relacionamento havia se tornado. Quando nos beijamos, ouvi aplausos ao nosso redor. Aparentemente, nossa proposta não havia sido tão privada quanto pensávamos. Marina estava chorando abertamente, minha mãe estava radiante e até mesmo alguns dos convidados do evento haviam parado para assistir. Então, disse Gabriel quando nos separamos, pronta para a próxima aventura, futura senhora Rocha? Na verdade, respondi sorrindo travessamente. Estava pensando em Isabela Santos Rocha. Gosto do som disso. Gabriel riu, me girando no ar. Isabela Santos Rocha. Perfeito. Enquanto dançávamos no meio do salão, cercados por pessoas que nos amavam e apoiavam, pensei em como minha vida havia mudado. Há um ano, eu era uma assistente de marketing com sapatos gastos e sonhos grandes. Agora eu era uma executiva bem-sucedida, noiva do homem dos meus sonhos e, mais importante, uma mulher que havia aprendido seu próprio valor. Sabe o que é engraçado? Disse para Gabriel enquanto dançávamos. O quê? Ainda tenho aqueles sapatos, os que causaram toda essa confusão. E vai mantê-los? Para sempre, respondi sem hesitar. Eles me lembram de onde vim, do que superei e de como encontrei você. Nossos sapatos da sorte, brincou Gabriel. Nossos sapatos da sorte, concordei. E enquanto continuávamos dançando, cercados por amor e possibilidades infinitas, soube que nossa história estava apenas começando, porque às vezes os melhores contos de fadas são aqueles que começam com sapatos gastos e terminam com corações cheios. E assim termina nossa história incrível. Isabela provou que o amor verdadeiro supera qualquer diferença social e que a autenticidade é a beleza mais rara de todas. Obrigada por acompanharem essa jornada emocionante. Deixem nos comentários qual foi a parte que mais tocou vocês. E não esqueçam de se inscrever para mais histórias que vão fazer vocês acreditarem no amor.